Bombeiros de Patos de Minas e região seguem para a Zona da Mata para ajudar vítimas das chuvas. Eleições 2026. Prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, se filia ao Republicanos em Brasília. No NTV News de hoje você também vai ver. Polícia Rodoviária Federal intercepta ônibus que transportava módulos eletrônicos de caminhões furtados. Mulher é presa com 10 tabletes de maconha em ônibus na BR-365 em Patos de Minas. Prefeitura lança ferramenta gratuita que conecta mão de obra e contratantes. Coromandel cria memorial em homenagem às vítimas da Covid-19. Morador reclama de transtornos causados por buracos em via de grande movimentação. Projeto social transforma vidas e leva jovens atletas de Patos de Minas ao pódio. E saiba como se inscrever para o concurso da Rainha Nacional do Milho. Destaques do NTV News que começa agora. Uma jovem de 21 anos foi presa na noite desta terça-feira por tráfico de drogas durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-365 em Patos de Minas. Durante a verificação dos passageiros, os policiais perceberam que uma jovem apresentava comportamento suspeito e, além de não conseguir informar dados básicos sobre a própria viagem. Inicialmente, ela afirmou que havia saído da casa de parentes em Uberlândia e que iria para Belo Horizonte. No entanto, ao realizarem buscas, os policiais identificaram uma mala despachada pela passageira. Dentro da bagagem foram encontrados 10 tabletes de skunk, uma forma mais concentrada de maconha, e ainda, segundo a PRF, a mulher relatou que saiu de Manaus, no Amazonas, de avião com destino a Uberlândia, transportando um entorpecente, e que iria até Belo Horizonte, onde faria a entrega da droga. A suspeita foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e levada para a Delegacia de Polícia Civil em Patos de Minas. A Polícia Rodoviária Federal recuperou módulos eletrônicos de caminhões furtados que tinham como destino a cidade de Uberlândia durante a ação integrada das unidades de Montes Claros e Patos de Minas. A ocorrência começou após a Polícia Rodoviária Federal receber informações da Polícia Militar sobre 2 suspeitos, um de 25 e outro de 23 anos, que teriam furtado os componentes em Salinas, flagrados por câmeras de segurança. O veículo utilizado pelos suspeitos, um Chevrolet Tracker, foi abordado na BR-251, enquanto os módulos eletrônicos, considerados o cérebro do caminhão, foram localizados no compartilhamento de bagagens do ônibus de uma viação. Esse ônibus foi interceptado em Patos de Minas. Durante a operação, também foram apreendidos uma maleta com ferramentas e 2 celulares. Os suspeitos foram identificados e as ocorrências de furto foram registradas pela Polícia Civil, que recebeu os módulos eletrônicos da Delegacia de Patos de Minas. 2 veículos de grande porte provocaram danos na tarde desta quarta-feira em uma rua no bairro Caiçaras, em Patos de Minas. Ao passarem pelo local, os caminhões atingiram a fiação, que acabou sendo arrancada, causando transtornos aos moradores da região. Nós estamos na rua Capitão Américo, no bairro Alto Caiçaras, onde 2 caminhões boiadeiros que seguiam sentido ao Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas acabaram arrebentando os cabos de internet em 2 pontos diferentes da rua. Os veículos passaram praticamente juntos e a altura da fiação não suportou a passagem, causando o rompimento dos cabos. E essa não é a primeira vez que esse tipo de situação acontece aqui no bairro. Coincidentemente, o último caso também foi registrado em uma terça-feira, dia em que acontecem os leilões no sindicato. E o fluxo aumenta, de caminhões de grande porte aqui na área, nessa região. Com o rompimento, os moradores ficaram sem internet e alguns já relataram que entraram em contato com as companhias de telefonia, mas até o momento nenhuma equipe técnica compareceu ao local. Sem alternativa, os próprios moradores arrastaram os fios para as laterais e improvisaram uma espécie de madeirite, como vocês podem ver ali atrás, para evitar que os cabos ficassem totalmente no chão, no meio da rua, e evitassem acidentes. Mas apesar da tentativa de minimizar o risco, ainda não há previsão para o restabelecimento do serviço de internet aqui no bairro. E os moradores cobram uma solução definitiva para que essa altura da fiação
seja solucionada, né, para que esse problema não seja repetido novamente, né, já que tem gerado transtornos aí para eles que ficam sem internet, né, e além também do risco que pode trazer aí para os motoristas, né, motociclistas e até alguns pedestres que estão fazendo caminhada aqui no local, né. O pessoal não quis dar entrevista, mas fica indignado aí com esse incidente acontecendo aí, né, em pouco tempo. E os moradores cobram as providências, né, para que essa fiação seja colocada mais alto e que o problema seja resolvido, a internet seja restabelecida no local. Débora Xavier para o jornalismo da NTV. Depois do intervalo aqui no News, Prefeitura lança ferramenta gratuita que conecta mão de obra e contratantes. E ainda, eleições 2026, prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, se filia ao Republicanos em Brasília. A Prefeitura de Patos de Minas lançou nesta quarta-feira uma ferramenta que tem como objetivo facilitar a busca por oportunidades de emprego. O Emprega Patos é uma nova ferramenta do aplicativo Conecta Patos, criada para aproximar empregadores de quem busca oportunidades profissionais. A iniciativa passa a integrar as ações da Secretaria de Desenvolvimento Social por meio do PROMAN e amplia as estratégias do município voltadas ao desenvolvimento econômico e à geração de emprego e renda. Ali dentro desse aplicativo terá o ícone Emprega Patos, aonde o candidato ele vai disponibilizar, vai se cadastrar ali, cadastrar o seu currículo de maneira muito simples, muito fácil, um currículo de forma simples ou um currículo de forma mais elaborada. Ele terá essas duas oportunidades, essas duas opções, aliás. E ali vai disponibilizar e colocar, cadastrar suas habilidades, suas capacitações, as suas graduações, e a empresa fará da mesma forma. A empresa vai se cadastrar no Conecta Patos, dentro do ícone Emprega Patos, e colocar ali as vagas que estão disponíveis na sua organização. Esse link entre a empresa e o cidadão, o candidato, será automático, tanto que o meu currículo estando cadastrado, a empresa tendo aquela vaga que eu me ofertei, né, para poder trabalhar, ela vai receber uma notificação de que tem algum candidato ali que já se disponibilizou para atender aquela demanda dela. Hoje a gente está para fortalecer. O PROMAN vai ser, juntamente com a empresa e o empregado, um tripé, para juntos a gente constituir sustentabilidade para o município, bem como autonomia e independência para todos aqueles que estão em busca de seu primeiro emprego ou do emprego em geral. O objetivo é oferecer vagas de emprego em diversas áreas, mas algumas delas se destacam. A área administrativa, ela pode apresentar, né, uma vez que nós estamos aí trazendo novidades, né, Jéssica, empresas novas para Patos, investimentos novos para Patos, mas acredito eu que mais a questão da mão de obra qualificada, soldador, torneiro mecânico para a indústria, eletricista, costureira é uma demanda alta que nós temos também, né? Além de facilitar a intermediação entre empregadores e candidatos, a ferramenta também gera dados estratégicos que permitem ao poder público identificar demandas do mercado e direcionar políticas de qualificação profissional de uma maneira mais assertiva. Nós deixaremos de trabalhar em cima de um achismo com o mercado de trabalho. A gente acha que a maior demanda é para a função X, né? E nós vamos trabalhar em cima de dados. Que dados são esses? Através do preenchimento dos currículos e através do preenchimento da disponibilidade de vagas das empresas, nós teremos uma base de dados que colocará para nós qual é a maior necessidade de vagas no mercado, para o mercado de trabalho. O prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios, Luiz Eduardo Falcão, oficializou nesta terça-feira em Brasília sua filiação ao Republicanos. Em 10 de abril de 2025, Falcão anunciou publicamente que iria se desfiliar do Partido Novo para manter uma postura considerada superpartidária ao assumir a presidência da Associação Mineira de Municípios, a AMM. A desfiliação foi formalizada e registrada em 30 de abril de 2025. Após 9 meses e 25 dias, Falcão se filia ao Republicanos.
A entrada na sigla acontece após um possível reposicionamento estratégico do prefeito, que também lidera a entidade que representa os municípios mineiros. O movimento amplia a presença de Falcão no cenário político e fortalece a articulação dentro de uma legenda com influência, como Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, deputado filiado ao Republicanos. No Senado, Damares Alves, senadora pelo Distrito Federal, Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, e Cleitinho, senador por Minas Gerais. Depois de meses de conversas, diálogo, reflexão, eu decidi aceitar o convite e me filiar ao Partido Republicanos, número 10. É o partido do governador Tarcísio de Freitas, a quem admiro muito pela forma de gestão, do senador Cleitinho, um amigo que eu considero muito. Eu entendo que essa é a melhor escolha, dado o atual cenário em Minas Gerais. Essa filiação ela abre caminho para a próxima eleição, mas mais do que isso, para pensar em uma gestão em Minas que seja próxima dos mineiros. Minas está perdendo o bonde da história, tem perdido oportunidades quando a gente fica só discutindo o passado. A gente precisa olhar para frente. Qual estado nós vamos deixar para os nossos filhos e netos, ter projeto de futuro, com inovação, com tecnologia. E isso passa por olhar a saúde de forma regionalizada, investir em infraestrutura, melhorar as rodovias, especialmente reduzir o custo de vida dos mineiros aqui no nosso estado. Nós pagamos hoje os maiores impostos, pedágios caros, sem melhorias nas estradas, combustível alto, conta de água e luz com um dos maiores ICMS do Brasil. Isso pesa principalmente no interior. E está muito claro que se nós do interior não nos unirmos, nós vamos continuar sendo prejudicados, deixados de lado, pagando imposto caro e recebendo só migalha. Estradas ruins, pedágios sem melhorias, IPVA mais caro do país, além da falta de investimento real na saúde. Então, eu acredito que é preciso dar esse passo à frente, resolver os problemas do presente e pensar no futuro. A vice-prefeita de Patos de Minas, Sandra Gomes, respondeu na manhã de hoje questionamentos sobre a possível candidatura de Falcão ao governo do estado. Deputado federal ou governo de Minas. Independente de qual seja o cargo que Falcão almeje, em caso de uma possível candidatura, Sandra assumirá a Prefeitura de Patos de Minas pelos próximos 2 anos. Durante coletiva de imprensa, ao ser questionada sobre a sua preparação para se tornar a segunda mulher prefeita do município, Sandra alega que está preparada desde a sua primeira eleição ao lado de Falcão. Para pegar o bastão, qualquer pessoa que seja um vice-prefeito ou uma vice-prefeita, ela tem que estar preparada para pegar o bastão desde o primeiro dia de mandato, portanto, desde o 1º de janeiro de 2021, né? Uma vez que eu também fui reeleita ao lado do nosso prefeito Falcão. E essa filiação que aconteceu ontem é uma filiação que já vem há algum tempo sendo costurada, muito bem pensada, né? Não é nenhuma decisão de que ele vá para algum cargo X ou cargo Y. Isso ainda está sendo costurado, isso ainda está sendo pensado. E eu já venho trabalhando ao lado da secretaria já de um longo período, né? Não é de agora, não é pode até soar, né, como um aquecimento, mas em razão do nosso prefeito Falcão ser um prefeito muito atuante, não só um prefeito muito atuante por nossa cidade, mas também pela Associação Mineira de Municípios, a qual ele é o presidente, né? Ele tem condições de estar mais fora da cidade, de estar em Brasília, de estar em Belo Horizonte, né? Atrás de recursos para nós, e isso permite com que ele, né, cada vez mais ele dê tanto aos secretários, tanto à vice-prefeita que sou eu, liberdade para poder trabalhar, né? É o que nós estamos fazendo. A seguir tem a previsão do tempo para o Alto Paranaíba e Noroeste. Você vai ver que bombeiros de Patos de Minas e região seguem para a zona da mata para ajudar vítimas das chuvas. Chegou a 40 o número de mortes após o temporal que atingiu cidades da Zona da Mata na noite da última segunda-feira. Foram 34 mortes em Juiz de Fora e 6 óbitos em Ubá. David estava em casa na noite de segunda quando escutou um forte estalo e tudo veio abaixo. Ele lembra apenas que estava com o corpo todo coberto de escombros e de lama e quase não podia respirar. Fiquei 1h30 debaixo da terra.
1h30. Perguntando socorro, me tira daqui, vou morrer. Foi quando alguém abriu um buraco e ele pôde novamente enxergar a luz. Não tem nem palavra não é sangue bom mesmo. Foi cavando com a mão assim, conseguiu tirar uma pedra lá. Aí eu consegui ver um buraco lá e eu respirei. A mão salvadora foi a de Luiz Otávio, que procurava por 2 parentes quando achou David. Socorri ele estava todo aterrado, né? Aí tentei tirar a cabeça dele para ele respirar melhor, tirei o filho dele. Aí depois cheguei a tirar até metade do corpo dele, aí até chegar os bombeiros para ajudar. Todo mundo conhecido aqui, todo mundo família, amigos, então não tem como deixar ninguém aqui sozinho e ir embora, né? Vizinhos dele morreram soterrados quando o morro deslizou em Jardim Bournier, um dos bairros de Juiz de Fora mais afetados pelo temporal. O volume de terra é muito grande, então a gente vem trabalhando de forma minuciosa para atender da melhor forma os familiares e as vítimas, porém é um trabalho demorado e minucioso. A gente fica diuturnamente aqui até finalizar a ocorrência. O sofrimento da comunidade só é diminuído um pouco pelos voluntários, que ajudam como podem, seja cavando a lama ou distribuindo alimentos como forma de retribuir o esforço de todos nesta luta contra o tempo. A gente recebeu muita doação, aí o pessoal doa e nosso papel é entregar para os bombeiros, tá todo mundo solidarizando para fazer acontecer e acabar tudo bem. Por falar no assunto, 8 militares de unidades do Alto Paranaíba e Noroeste de Minas se juntam às equipes que atuam em buscas e salvamento após os temporais na Zona da Mata. Nessa situação de tragédia em Juiz de Fora e na Zona da Mata Mineira, 8 militares foram acionados aqui do 12º Batalhão para comparecer lá e ajudar nessas buscas. Eu estou aqui ao lado do Tenente Coronel Marcos. Tenente, como é que foi que vocês receberam essa notícia que queria que mandar esses militares aqui de Patos de Minas, que no caso são 3? A gente, desde o evento, né, na madrugada de segunda para terça-feira, já mandei a minha tropa se mobilizar, já aguardando esse empenho. O empenho, a ordem chegou ontem para a gente, a equipe já estava mobilizada, logística toda preparada para o deslocamento que foi efetuado hoje cedo. 3 militares aqui de Patos de Minas, 3 militares de Patrocínio e 2 militares lá de Paracatu. Como é que foi feita a escolha desses militares, Tenente Coronel? O cenário lá exige uma capacitação específica, né, que é busca e resgate em estruturas colapsadas. Então nós selecionamos os nossos militares que possuem essa capacitação, possuem experiências nesse tipo de ocorrência. Eles saíram por volta de 7h40 da manhã desta quarta-feira, foi isso? Sim, a gente já mobilizou as equipes ontem, né, desde segunda e terça-feira já mobilizando. Hoje, por volta de 7h30, eles já estavam se dirigindo para a Zona da Mata Mineira. Tem previsão de volta desses militares ou só quando acabar realmente essa situação lá? Nós temos tropa lá do estado inteiro, Belo Horizonte, Uberlândia, Patos de Minas, então o comando operacional vai gerenciar como que vai ser o revezamento dessa tropa. A gente tem uma previsão de chuvas intensas lá para a região até sexta-feira, então essa dinâmica toda do empenho operacional, do regime de chuvas que vai determinar quanto que os militares retornarão aqui para Patos. Aqui em Patos de Minas temos também uma previsão de chuvas com um volume um pouco maior do que o esperado, mas a cidade está bastante mobilizada, não só o Corpo de Bombeiros, como a Defesa Civil Estadual, que atua aqui em Patos de Minas, a Defesa Civil do município, as secretarias da Prefeitura, todas trabalhando em sinergia para fazer frente a possíveis eventos adversos aqui em Patos. Então, não descartamos que as chuvas tragam algum tipo de transtorno, mas as equipes estão bastante mobilizadas e atentas nesse monitoramento. Então agora vamos saber como é que fica o tempo em Patos de Minas e região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em ótica, lembrou. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. Em Patos de Minas, amanhã mínima de 19 e máxima deve alcançar os 29 graus. A condição é de sol entre nuvens e pancadas isoladas de chuva à tarde e também à noite. Patrocínio, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Araxá, máxima de 28. Araguari, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Unaí tem mínima de 20 e máxima de 32 graus. E Paracatu, mínima de 21 e máxima de 31 graus.
Em instantes aqui no News, você vai ver que Coromandel criou um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19. E morador reclama de transtornos causados por buracos em via de grande movimentação de Patos de Minas. Em Coromandel, a Prefeitura inaugurou um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19. No espaço são lembradas as 111 vidas perdidas na pandemia. O espaço permanente em memória às vítimas da Covid-19 em Coromandel fica na Praça Agnello de Moura Ramos, na rotatória Alaor Pereira Borges, do bairro Vila Branca. No espaço, rostos, símbolos e nomes em memória a 111 pessoas que morreram na cidade. O local também reverencia coromandelenses que faleceram em decorrência da Covid-19 em outros municípios. A abertura do memorial, organizado pela Prefeitura de Coromandel, reuniu familiares de vítimas, autoridades e a população, em um momento tomado pela emoção, reflexão e fé. A Prefeitura ressaltou a importância desse memorial a céu aberto para manter viva a memória, valorizar cada pessoa e reconhecer a força e a resiliência das famílias. Em Patos de Minas, a reclamação é sobre os transtornos causados pelos buracos na Rua Mata dos Fernandes, uma das mais movimentadas da cidade. A Rua da Mata é um importante corredor de acesso para diversos bairros da parte alta de Patos de Minas, além do intenso fluxo de veículos. O local concentra comércios e serviços, o que aumenta ainda mais a movimentação ao longo do dia. De acordo com o usuário da via, recentemente foi feita uma nova pintura na sinalização horizontal. No entanto, segundo ele, o serviço teria sido realizado sem que os buracos fossem reparados antes. Essa rua sempre foi um caos, né? Na época da chuva, quando chove muito grosso, o pessoal daqui de baixo sofre muito. Já tem mais de anos esse aqui, olha a parte que do início aqui até no Uriz é a parte mais detonada. O que eles fazem? Vem cá, faz um buraquinho, meia boca aqui, tampa um buraquinho, coloca só uma capinha e rapidinho arranca. Não, tem que fazer um trabalho geral, tem que arrancar essa rua aqui até no Uriz ali e fazer tudo de novo. Segundo ele, também o problema vai além dos transtornos no trânsito. Os buracos representam um perigo para motoristas, motociclistas e ciclistas, especialmente nos horários de maior movimento. Não só os buracos, porque quando você está subindo aqui, quando está chovendo enxurrada, vem pedras, cada pedra de um tamanho, entendeu? A gente está falando, já está denunciando, já está mostrando vários, mas não toma providência. Se pegar isso aqui, arrancar aquela pista, arrumar até no Uriz e resolve um problema grandão, entendeu? E fora que vai ajudar os motoqueiros da cidade, né? Porque os motoqueiros da cidade, além de trabalhar, todo dia estragam uma moto, porque tem buraco na cidade inteira, corre o risco de vida aqui na Rua da Mata dos Fernandes, que é uma das ruas principais da cidade. Olha só, sobre isso, a Prefeitura informou ao jornalismo da NTV que a Operação Tapa Buracos só pode ser realizada quando as condições climáticas permitem, estando o solo seco. Assim, na medida do possível, os trabalhos vão acontecendo. A Rua da Mata dos Fernandes já está no cronograma da Secretaria Municipal de Obras, segundo a Prefeitura. Informou também que a sinalização horizontal citada na reportagem aconteceu em razão da mudança de sentido em diversas ruas no bairro Vila Garcia. Daqui a pouco aqui no News, projeto social transforma vidas e leva jovens atletas de Patos de Minas ao pódio. E ainda você vai saber como se inscrever para o concurso da Rainha Nacional do Milho. Em Patos de Minas, um projeto social vem transformando a realidade de crianças e adolescentes. No último fim de semana, os alunos conquistaram um lugar no pódio e mostraram que a dedicação e oportunidade podem mudar histórias. Há 8 anos, o projeto Chave da Vida nasceu com um propósito simples e poderoso: oferecer jiu-jitsu gratuito para crianças e adolescentes que não teriam acesso ao esporte. As aulas acontecem na Praça Céu e atendem meninos e meninas que encontram ali muito mais que atividade física. No começo, eu pensei assim, para quem não tinha condição de pagar, né? Hoje não, hoje eu já penso diferente. Ele é um projeto para quem quer participar. Para quem quer participar, independente de se tem condição de pagar ou não. O projeto ele é um projeto
para quem quer participar, para quem quer estar com a gente. É paixão mesmo, eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar aqui com as crianças. Cara, é muito gratificante para mim, cara. Eu acho, tipo, eu trabalho, né? Trabalho de dia, chega da hora de vir cá, tô todo alegre, vem cá, e meninada, e eu acho feliz aí pra você ver o resultado. A proposta sempre foi clara: ocupar o tempo livre, afastar da vulnerabilidade e ensinar valores que vão acompanhar esses jovens para o resto da vida. Disciplina, respeito, autocontrole, responsabilidade. Cada treino é também uma lição. Eu aprendi muitas técnicas, inclusive em lutas. Eu já fui em 2, mas foi muito legal. Eu venho aqui dia de terça, quinta e sábado. E o que eu mais gosto aqui e que eu mais aprendi foi a rolar e pegar mais técnicas. Eu tenho 5 anos, eu gosto muito de lutar. Já aprendi muitas coisas, eu aprendi muitas técnicas aqui. Eu gosto muito de participar. Eu aprendo muita coisa. Eu aprendi a rezar aqui. Ao longo dos anos, o projeto cresceu. Hoje reúne dezenas de alunos e já coleciona histórias de superação. Crianças tímidas que ganharam confiança, jovens indisciplinados que aprenderam limites, pais que viram os filhos mudarem dentro de casa e na escola. O pai dele já conhecia o Alexandre e comentou que tinha o projeto, e eu estava procurando alguma coisa para colocar ele, porque ele era muito introvertido, um pouquinho mais acanhado. Então a gente via que tinha necessidade dele ter alguma coisa para sair um pouquinho mais, para ficar um pouquinho mais falante. E desde o início que colocou ele no projeto, a primeira aula que veio, eu lembro, o Jordan não tinha o kimono, o Carlos disponibilizou até isso, né? O que é uma das coisas que eu acho assim, muito importante pautar, que às vezes a pessoa vem e pensa, é um projeto social, mas eu não tenho kimono para colocar porque é caro, porque realmente para a pessoa que está assim, um pouquinho despreparada, é um valor considerável, né? E o Carlos disponibiliza isso. Ele vê que a criança, se tiver um interesse, ele faz assim todo o esforço possível. Ela melhorou bastante o comportamento, até porque o professor cobra muito, né? Então chega em casa, eles também tendem a levar essa parte do respeito para casa, com os colegas, na escola. Tudo funciona. E sem contar também a parte da inteligência emocional, que ele trabalha aqui também, aprendendo a lidar com as emoções, frustrações. No último domingo, 34 alunos encararam um novo desafio: o Campeonato Mineiro de Luta Livre Esportiva, realizado na Arena Unipan, antigo PTC. O evento reuniu 30 equipes de várias cidades de Minas e também de outros estados. E eles voltaram com medalhas e cinturões. Conquistas que representam muito mais que vitória esportiva. Representam esforço, dedicação e a prova de que oportunidade gera resultado. A gente levou 34 alunos lá. Eu levei para eles conhecer, brincar. O que eu falei com eles? Eu quero que vocês brincam. A gente, um mês só de treino nessa área, sem kimono, então eu levei eles lá para poder brincar. 34 alunos que foi 24 cinturão e 10 medalhas. Então, sim, muito gratificante. E a gente está correndo atrás, fazendo o melhor possível. Para continuar abrindo portas, o projeto Chave da Vida precisa de apoio e parcerias. Porque quando alguém estende a mão, o esporte vira ferramenta, vira proteção, vira esperança. Tem 8 anos, né? Mais ou menos 8 anos para lá, para mais. E eu tenho até que agradecer a prefeitura, a parte, né, lá da prefeitura, por quê? Por ceder esse espaço para a gente, que é muito bom, o tatame, muito bom. Mas a prefeitura também, quando eu preciso, cede o ônibus pra gente tá viajando. O que mais pega aqui, o que é, cara? Tipo, inscrição, alimentação. Na verdade, o projeto tá precisando de quê? Parceria. Qualquer um que quiser estar ajudando, parceria, quiser vir ajudar, a gente coloca a logo no kimono. E pra gente crescer mais. O esporte vai resgatando as pessoas, né? O esporte tem essa capacidade de resgatar pessoas, principalmente jovens e adolescentes, para levá-los, né,
para um caminho melhor, né? Seja no conhecimento pessoal, seja numa questão mais relacionadas a se precaver, inclusive, de armadilhas do mundo lá fora, e também com toda a questão da saúde, né? O esporte propicia tudo isso para essa garotada e a iniciativa é excelente. Vamos mudar de assunto porque vem aí mais uma edição do concurso da Rainha Nacional do Milho, né? As inscrições serão realizadas entre os dias 9 e 13 de março. Criado em 1959, o concurso integra a programação oficial da FENAMILHO e tem como missão eleger a representante oficial de uma das maiores festas agropecuárias do país. Ao longo das décadas, o título se consolidou como símbolo de cultura, elegância e valorização da mulher, projetando o nome da cidade em âmbito nacional. No ano passado, o concurso foi marcado por emoção e grande participação do público, tendo como eleita por voto popular a patense Suzana de Brito. A Suzana trabalhou muito bem a campanha dela, tanto que o resultado veio pelo carisma dela com a população, trabalhou muito e muito merecidamente, se tornou nossa Rainha do Milho. O concurso vai além da beleza. As candidatas passam por etapas de avaliação que incluem desenvoltura, comunicação, elegância e conhecimento sobre a história e a importância da festa, que é uma das maiores celebrações culturais do interior de Minas Gerais. E para aquelas que almejam viver esse sonho, a hora pode ser agora. As inscrições serão iniciadas no dia 9 agora de março, próxima segunda-feira, e será encerrada no dia 13, sexta-feira também da semana que vem. Nós estamos muito ansiosas, né, preparando aqui a Escola de Rainhas já, ansiosas para ver as inscrições das meninas, querendo já conhecer o rostinho de cada uma delas. Para se inscrever, é necessário atender aos critérios estabelecidos pela organização, como idade mínima exigida, residir em Patos de Minas e cumprir as exigências do regulamento oficial. As inscrições devem ser feitas dentro do prazo divulgado pela comissão organizadora, mediante preenchimento de formulário e entrega de documentação solicitada. Você tem que residir na cidade, não precisa ter nascido em Patos de Minas, mas tem que residir em Patos de Minas e ter esse sonho e viver esse sonho. Olha, no site da FENAMILHO, você lá encontra a página para você poder estar fazendo sua inscrição. Se preferir vir à sede do Sindicato Rural, você pode vir aqui também e preencher sua inscrição. A escolha da nova rainha é sempre um dos pontos altos da programação, reunindo familiares, torcidas organizadas e a comunidade em uma noite de celebração, tradição e orgulho patense. E a edição de 2026 continuará sendo por voto popular. Para você vir, a princípio você tem que ter esse sonho. A maioria das meninas cresceram com o sonho de ser Rainha do Milho, representar nossa cidade, nossa festa, o Sindicato Rural. A partir daí, você tendo o sonho de ser a nova Rainha do Milho, você se enquadrando em todos esses requisitos que estão lá no site da FENAMILHO, é só você vir fazer a inscrição. Muito bom, né? O NTV News está terminando. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. Uma excelente noite para você e até amanhã.